sobre regulação de IA e inovação. Sei que a gente tem uma concorrência desleal aqui com o horário do almoço agora, praticamente, né, por conta desse atraso, mas eu tenho certeza que a discussão vai ser bastante rica e eu estou super animado com esse painel aqui. Acho que a gente conseguiu reunir, embora um painel enxuto, né, a gente conseguiu reunir representantes de setores diversos aqui, com vieses diversos para essa discussão aqui sobre regulação de IA. E vou iniciar apresentando, então, os nossos painelistas de hoje. Começando pela Débora, que ela é DPO Global e Head de Privacidade, Propriedade Intelectual e AI Ethics no Grupo Quinto Andar. Ela é mestre em Privacidade, Cibersegurança e Gestão de Dados pela Universidade de Maastricht, possui LLM em Direito Corporativo pela IBMEC, em especialização em Direito Contratual pela PUC do Rio. Ela também é Fellow of Information Privacy pela IAPP e também tem as certificações CDPO, CIPM, CIPPI, ECPCB e Exim Privacy and Data Protection Foundation. Débora ainda contribui para grupos de trabalho de DPOs, privacidade e IA da Fiesp, da ALAI e da Câmara Enet. Ao meu lado esquerdo aqui, eu tenho o Fabro, que ele é afiliado do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, membro do Conselho Global do Fórum Econômico Mundial, possui PhD pela Universidade de Leeds e realizou pós-doutorado e período de pesquisa na UFF, na Universidade das Nações Unidas, na Universidade da Califórnia em San Diego, e ele também é diretor executivo do ITS Rio. Por fim, ao meu lado direito, eu tenho o Lucas, que ele é assessor do Conselho Diretor da NPD. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor e palestrante nas áreas de Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais, procurador federal desde 2007 e, entre outros órgãos públicos, atuou na Procuradoria da Anatel e nas consultorias jurídicas dos Ministérios da Cultura e das Comunicações. Ufa! Vocês podem ver que o painel aqui está super de peso. E eu sou o Luiz, eu sou DJ e dublê do professor da Casa de Papel, para quem não me conhece. Brincadeira, pessoal. Eu até cortei o cabelo para minimizar as piadas e as comparações com o professor da Casa de Papel. Eu sou sócio do Prado Vidigal. Prado Vidigal é um escritório baseado em São Paulo, mas com atuação nacional e internacional. Hoje a gente é um dos principais escritórios do Brasil focados em direito digital, né, em direito e tecnologia. Momento TechPix aqui, estamos inclusive com vagas abertas, então quem quiser, quem tiver interesse, pode acompanhar nas nossas redes sociais a vaga que a gente tem aberta. Não é frequente que a gente abra a vaga, porque a nossa estrutura é bastante enxuta, a gente é escritório boutique, então não é sempre que a gente tem a oportunidade de ampliar o time, mas é uma oportunidade que a gente tem aberta aqui, então convido vocês, quem tiver interesse, a acompanhar as redes sociais do escritório, se candidatarem, indicarem a vaga para colegas que queiram atuar em escritório de advocacia especializado no tema. E além desse meu posto, eu também ocupo o cargo de conselheiro da ABRA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial, para assuntos jurídicos e regulatórios, né? Então, nos últimos semestres, meses aí, dias, meus dias foram bastante tomados aí por conta das discussões em relação à regulamentação de IA, que é justamente o que a gente vai discutir hoje aqui no nosso painel, né? Então, nosso painel ele vai abordar um pouquinho aqui de como que a gente concilia, se tem caminhos possíveis para a gente conciliar, e eu acredito que sim, já dando spoiler aqui, para a gente conciliar a regulamentação de IA com fomento à inovação, né? E aqui, como eu sei que temos colegas, inclusive, de outros países, de outras jurisdições, eu acho que faz sentido eu contextualizar brevemente em que momento estamos no Brasil em relação ao debate regulatório de inteligência artificial. A gente tem, basicamente, duas propostas legislativas bastante em evidência, né? Uma mais, outra menos, no atual momento, né? Uma delas é o 2120, que é um texto, um projeto de lei que saiu da Câmara dos Deputados, e a outra, a mais em evidência recentemente, é o PL 2338, de iniciativa do Senado, e é o PL que hoje em dia, né, nos últimos dias, semanas aí nesse ano, vem pautando as discussões da futura regulamentação de inteligência artificial. É um projeto de lei similar ao regulamento europeu sobre o tema, mas não é uma cópia e cola do regulamento europeu. A gente tem novidades interessantes e talvez um pouco polêmicas para a gente discutir aqui, aprofundar um pouco justamente dessas comparações com regulamentações que vêm de fora. E acho que num comparativo GDPR-LGPD, a nossa futura lei tende a ser ainda mais diferente do que a gente teve em proteção de dados quando a gente olha, por exemplo, para o GDPR como fonte comparativa aqui da nossa norma de proteção de dados. Dito isso, pessoal, eu queria deixar vocês totalmente à vontade para reagir à fala dos outros aqui. Vamos aproveitar aqui esse ambiente mais informal, protagonizado aqui por esse clima mais intimista que temos aqui no nosso auditório hoje. E eu queria começar, então, os nossos debates aqui perguntando para a Débora
Quais que são as percepções que você tem de mercado? O que as empresas já estão fazendo para o tema de regulação, para o tema de governança IA, antes mesmo da gente ter uma regulação, né? Acho que a gente está naquele momento prévio à regulação, mas é um momento que as empresas, imagino, não estejam paradas, né? Pelo menos do que eu vejo ali na minha realidade, eu vejo que as empresas não estão paradas em relação ao tema. Então, se você quiser compartilhar um pouquinho da sua experiência como profissional in-house, de quais trabalhos já podem ser feitos, já estão sendo feitos, seja que você conhece dos seus colegas, seja que você já protagonizou na empresa em que você atua, fique à vontade, Débora. Alô, tá ligado, né? Bom, então, gente, primeiramente, bom dia. Obrigada novamente pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão instigante, né? Que a gente aprende um pouquinho todos os dias. Falando propriamente sobre como é, né? Sob o meu ponto de vista, a questão da governança de IA nas empresas. No final do mês passado, eu participei de um outro painel em que a gente teve um formato para esquentar, que a gente trouxe algumas perguntas para a plateia, né, usando o Mentimeter. E aí a primeira dessas perguntas era se a empresa tinha política ou procedimentos relacionados à IA. A grande maioria das pessoas respondeu não. Na sequência, a gente perguntou quais recursos de IA as empresas utilizavam, né? Se elas sabiam quais eram os recursos de IA que estavam sendo utilizados. A maioria das pessoas também respondeu que não. Por sua vez, então, a gente perguntou se, para aquelas tecnologias de IA que tinham sido já identificadas pelas empresas, se estava acontecendo algum tipo de análise de riscos. Preocupantemente, a resposta foi não. Porém, a esperança ainda existe, porque a quarta pergunta foi se a empresa em que essas pessoas trabalhavam pensava na elaboração de um programa de conformidade para adoção responsável de IA. E a resposta foi sim. Apertado, tá? A gente ficou ali no empate quase técnico entre sim e não, mas essa quarta pergunta me trouxe algum tipo de esperança sobre o cenário atual das empresas no Brasil. E aí, a conclusão óbvia, me parece que as empresas, de maneira geral, ainda estão em um estágio bastante embrionário quando se olha para o tema de governança e inteligência artificial. A maioria das empresas está em um primeiro estágio em que elas estão propriamente entendendo, né, principais conceitos relacionados a esses sistemas e tecnologias. E aí a gente traz um exemplo clássico, que é o próprio conceito de inteligência artificial. Ele não é uníssono, não é pacífico, então, se você pergunta para um matemático, a resposta vai ser provavelmente diferente da resposta de um jurista. Você tem legislações tratando eventualmente de maneira distinta, né, o que tem grande impacto para multinacionais. E você tem dentro das próprias empresas uma falta de convergência ainda acontecendo, em maior ou menor grau. Então, eu diria que essa é a maioria das empresas nesse atual momento. Um segundo estágio seria realmente entender o que estaria, então, a partir desse momento em que você entende o que estaria englobado no conceito de inteligência artificial, as empresas passam para um momento em que elas começam a avaliar quais são os frameworks e quais são as melhores práticas que deveriam ser adotadas, porque, novamente, a nível global, a gente tem alguns posicionamentos que têm algum tipo de distância, né, entre si. Então, esse seria um segundo passo. E aí, o terceiro passo, em que a gente já vê algumas empresas, sim, se posicionando, é com relação à construção propriamente de uma governança em inteligência artificial. Então, uma vez que você entende o que são, né, no seu contexto, sistemas e tecnologias de inteligência artificial, quais são os frameworks, quais são as legislações ou boas práticas, né, que você vai começar a adotar, você finalmente vai estruturar o seu programa, né, o seu programa de governança. E aí, quando a gente fala de estruturação desse programa, a gente começa, né, de uma forma praticamente uníssona, né, que é propriamente você criando uma política e um framework, então,
para ter ali uma linha mestra que vai trazer essa clareza sobre como você vai fazer esse tratamento inicial de sistemas de inteligência artificial. Você vai ter uma preocupação grande em conscientização e treinamento. E aí eu acho até, pelo menos na minha experiência, que hoje a gente está muito dedicado mais à conscientização do que um treinamento formal propriamente, porque a gente precisa desmistificar um pouco o tema e mostrar para as pessoas funcionárias, por exemplo, o quão próximo da realidade do dia a dia essas tecnologias elas estão, né? Então, quando a gente fala em facilitar o nosso próprio dia a dia, né, as nossas rotinas, mas propriamente empacotando isso para um usuário final, para um consumidor em última instância. E aí você também começa a ter discussões sobre quais seriam os gatilhos para um assessment de inteligência artificial. Por quê? Existem níveis de criticidade e de risco, né, de cada inteligência. E, às vezes, você tem tecnologias e sistemas que já vêm sendo usados há muitos anos e que, será que faz sentido você ter uma tratativa especial ou um duplo olhar agora? E aí, trazendo isso para um exemplo mais prático, no contexto, né, de mercado imobiliário, é muito comum que as empresas tenham calculadoras de precificação de imóveis. O Quinto Andar, por exemplo, tem uma calculadora desde 2017. A rigor, isso é uma tecnologia de inteligência artificial, porque usa dados de maneira massificada, etc, etc, etc. Mas o quão pertinente eventualmente, eu virar para o meu time de desenvolvimento e querer colocar isso numa régua de uma nova legislação, se isso vinha funcionando muito bem há 7 anos, sem impactos negativos para a sociedade, muito pelo contrário. Então, essas são discussões que precisam ser feitas dentro de casa. E aí, falando, por fim, né, sobre a questão de conscientização e treinamento, a gente fala, né, eu particularmente no início falei muito da questão de treinamento de pessoas, funcionárias, porque a gente precisa embedar isso, né, na nossa realidade, na nossa operação, mas a gente já vê empresas fazendo um trabalho muito promissor de aculturamento da sociedade. Então, pegando aqui 3 exemplos que eu estava olhando recentemente, o Google, né, tem, por exemplo, um site totalmente dedicado à inteligência artificial, em que ele coloca já de maneira clara princípios, traz diversos temas de governança. Você tem o iFood, né, trazendo aí um exemplo de empresa nacional, em que você tem uma seção dedicada com diversos artigos, e aí acho que é interessante dizer que o primeiro artigo é de fevereiro de 2021, ou seja, é uma empresa que já vinha falando do assunto há algum tempo, e trouxe, inclusive, né, uma série de vídeos em que os executivos da empresa falam sobre os usos internos e usos no próprio produto. E aí, por fim, acho que também vale a gente mencionar o Nubank, que ainda que não tenha uma seção, pelo menos eu não encontrei no site uma seção específica, tem diversos artigos em que ele busca explicar para o seu cliente, né, para o seu correntista, de que maneira a inteligência artificial está fazendo parte como um facilitador dos serviços que são oferecidos pelo banco. Legal, Débora. E super legal que você trouxe um panorama do que as empresas já estão fazendo e qual que é a rota também que elas vão perseguir nos próximos meses e anos aí em relação ao tema de governança de IA. E eu queria fazer um paralelo com a visão do Lucas em relação à NPD. Então, já vou te fazer 2 perguntas em uma aqui, Lucas. Quais iniciativas a NPD ela já colocou em prática aí para o tema de IA? A gente sabe que a NPD vem perseguindo e conquistando um protagonismo nesse tema de regulação de IA, nesse hiato aí, enquanto a gente ainda não tem uma regulamentação formal posta a nível federal. Então, o que você já vem fomentando, o que você já vem atuando em termos de IA? E quais os desafios que você vê para a NPD se estruturar ainda mais para dar ainda mais conta desse tema de IA, já que acho que é um posicionamento oficial da NPD, né? Buscar ser a futura autoridade competente para o tema. O que você vê, então, que vocês já fizeram e o que vocês ainda têm pela frente para fazer para assumir de vez esse tema de IA? Bom dia. Vou agradecer aqui o convite, o Luiz, cumprimentar aqui o Fábio, a Débora e aqui os presentes, a audiência aqui, guerreira, que está aqui nesse horário do almoço, né? Precisa registrar.
e para falar sobre esse tema que é tão importante e que vem mobilizando aqui todos os debates aí, né? A gente tem lá na NPD participado e acompanhado de perto todas as discussões, né? Eu dividiria aqui dois pontos aqui a resposta, né? Eu acho que primeiro a gente tem acompanhado desde o começo a discussão no Congresso Nacional, né? Então fizemos ali 3 contribuições, né, públicas que foram divulgadas, né, no nosso site. Eu diria que muitas das nossas colocações ali foram influenciando o debate, foram, de alguma maneira, sendo incorporadas também à proposta legislativa, né? Obviamente não integralmente, mas foram ali sendo objeto mesmo da discussão e consideradas, né? E a gente vê com muitos bons olhos assim essa forma de atuar que a gente fez, que foi publicamente, né, divulgar e apresentar ali argumentos e propostas muitas vezes concretas e de artigos, inclusive, né, de redação de texto, né, como parte ali das nossas preocupações. Isso, como falei, desde o começo, e sempre também com a posição, eu diria também, a posição da NPD sempre foi uma posição pé no chão, né? A gente, em nenhum momento, vendeu ilusões, vamos dizer assim, né? Em nenhum momento a gente disse que a NPD tem, né, em nenhum momento a gente, vamos dizer assim, escondeu a realidade ou ocultou a realidade, disse que a NPD tinha o que a NPD não tem, né? Pelo contrário, desde as nossas primeiras propostas, a gente diria lá que essa posição que a gente já que foi mudando de nome, né? Eu diria assim, autoridade-chave, autoridade central. Isso gerou uma discussão também, né? Depois se falou em autoridade coordenadora. Enfim, cada um pode escolher o nome que preferir. Mas desde o momento a gente sempre colocou isso, desde o início a gente colocou isso como associado com o debate sobre fortalecimento institucional da NPD, que é um debate também que tá colocado, independentemente da legislação de A. A gente vem trabalhando nisso desde o primeiro dia, né? Eu diria que os diretores foram nomeados, eles vêm trabalhando nessa busca, né, de fortalecimento institucional, de estruturação da autoridade, porque, como todo mundo sabe, foi uma autoridade criada sem uma carreira própria, enfim, com limitação orçamentária. E isso é uma pauta que, na verdade, ela independe do debate sobre A, mas que se associa, a gente sempre associou com a discussão, né? E então, a gente, esse é um ponto importante também de ressaltar. Em nenhum momento o NPD se colocou, como eu brinquei aqui, né? Em nenhum momento a gente vendeu ilusão, falou que. Só que também eu acho que a gente não pode fazer o contrário. A gente não pode ser realista com o NPD e idealizar as outras opções, né? A gente precisa ser realista com todas as opções, né? Precisa ser realista com todas as opções. Caso a NPD não seja a autoridade central, a gente não sabe nem se vai ter lei, né? Mas caso tenha lei e a NPD seja eventualmente designada, as outras opções precisam ser analisadas de forma pragmática também, realista também, e é assim que a gente vem propondo fazer o debate, né? A gente tem que olhar para a NPD de forma pragmática e realista e analisar as outras opções também de forma com suas vantagens e desvantagens, né? A gente não pode supor, né, que outros órgãos reguladores têm uma estrutura que eles não têm, né? A gente não pode ignorar o fato de que alguns setores são setores não regulados, né? Tem o próprio setor público, né? Então, todos esses elementos eu acho que eles precisam ser levados em consideração e eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente vem trabalhando no mundo real, né? Assim, com uma autoridade que eu, pessoalmente, lá, e muitos outros que estão aqui, lá desde o começo, ali, quando a NPD cabia numa sala só, e né, sabe o trabalho que contratar pessoas e fazer coisas mínimas, né? Às vezes, contratar uma licença ali de um software, fazer uma licitação, e tudo isso é algo muito trabalhoso e difícil. É por isso que eu digo, então, que a gente precisa fazer esse debate em bases realistas, considerando as opções do ponto de vista do que elas realmente são, né, considerando as suas dificuldades e as suas vantagens, né, sem idealizar nenhum lado nem outro. Né. E o segundo ponto, eu acho que a NPD vem trabalhando, né, porque a gente tem um mandato legal a cumprir, a LGPD já está em vigor, né, a LGPD foi promulgada em 2018, enfim, teve todo aquele período ali de vacatio legis, mas a gente vem trabalhando porque quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, a LGPD se aplica a muitos dos tratamentos de dados realizados, seja para treinar IA, seja no processo de aplicação de IA, e tem uma série de questões que precisam ser enfrentadas, e os impactos que são gerados pelo uso desses sistemas, né, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, estão sendo debatidos e enfrentados por autoridades de proteção de dados, e assim a gente vem fazendo também. A gente não poderia ignorar essa discussão, desde ali do artigo 20 da LGPD, né, que fala de decisões automatizadas, o tratamento unicamente automatizado, né, até outras questões envolvendo base legal, né, direitos de titulares, transparência, dados de crianças e adolescentes. Então, tudo isso
é parte do nosso mandato legal, e a gente vem também publicamente, né, enfrentando esse tema e apresentando as formas pela qual a gente vai discutir e enfrentar esse tema junto com a sociedade. Então, a nossa agenda regulatória, um dos itens lá da nossa agenda regulatória, ele prevê justamente inteligência artificial, né, significa que vai sair alguma coisa, né, provavelmente em breve, seguindo aí, provavelmente, né, os padrões de outros projetos de regulamentação com algum tipo de consulta pública ou tomada de subsídio, né, a gente não sabe se vai ser talvez um guia com recomendações, né, alguma coisa deve sair em breve, não tem nada pronto ainda, mas esse é o caminho natural. Também o nosso mapa de temas prioritários, que é o planejamento da fiscalização, tem expressa referência à inteligência artificial, ao reconhecimento facial, né, inteligência artificial. Então, isso também é um tema que vem sendo enfrentado ali especificamente na fiscalização. A gente sabe aqui do caso recente, né, que envolveu a medida preventiva em face do Meta, que é um caso que envolve, claro, inteligência artificial e uma série de pontos também que são muito relevantes, né. Certamente é um caso, um leading case, né, no sentido no Brasil de que ele vai ali estabelecer bases, né, que podem ser aproveitadas em outras situações, né. E tem também o sandbox regulatório, né, que já foi mencionado aqui no painel anterior, né, que houve uma consulta pública. Isso, a equipe técnica que cuida desse projeto está trabalhando ali nas contribuições, e a gente deve também, em breve, ter novidades sobre isso, né. Então, esse é o nosso foco, né? Ou seja, de um lado, acompanhando as discussões, né? Como eu falei, desde o início no debate no Congresso Nacional, né? Dentro das nossas competências, que é nessa linha de apresentar contribuições e estar sempre à disposição para debater, e de outro lado, se colocando ali como possível autoridade central, caso esse seja o modelo, né? E de outro lado, cumprindo o nosso mandato legal, que buscando estabelecer as bases ali sobre de que forma a LGPD se aplica, né, ao sistema de inteligência artificial, que é um tema também que precisa ser enfrentado, independentemente de qual seja e de quando venha a posição, se é que virá a posição do Congresso Nacional. Falando em posição do Congresso Nacional, Fábio, queria colocar o elefante na sala aqui, PL 2338. Qual que são as suas visões em relação, o que mais te preocupa em relação a esse PL, em relação ao fomento à inovação? A gente ouve muito, né, já virou quase papo de bar, né, o PL ele é pró-inovação, contra-inovação. Do ponto de vista técnico, quais exposições te preocupam em relação ao tema inovação e PL 2338? Obrigado pelo convite. O ITS lançou a consulta O que Queremos da IA, é uma consulta pública pela sociedade civil. A gente criou o Conselho de Inteligência Artificial da sociedade civil, porque a gente acha que precisa de mais debate. E aí, quando eu falo mais debate, é importante criticar com muito carinho o PL 2338, porque ele criou isso daqui, ele criou uma comunidade de pessoas que estão seguindo. E o processo legislativo deve ser sobre isso. Mas eu acho que, em inovação, o PL adotou um enquadramento muito pequeno. Quando eu falo enquadramento, eu falo da teoria de policy framing ou enquadramento do debate público, que é uma teoria onde você imagina que dentro de um quadro, argumentos cabem ou não cabem. Se o quadro é pequenininho, eu acho que cabe discutir que é um PL pró-inovação. Se você abrir ou se você olhar outro lado, talvez não. Eu acho que é entendendo os limites desse quadro que a gente pode pensar para onde é que o PL deveria ir ou outras leis deveriam ir. É aquilo que a gente talvez não está falando, não é o que está falado, é o que não está falando. Então, existe um termo na economia que são os gigantes invisíveis. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre gigantes invisíveis, mas com certeza você é afetado por eles. Gigantes invisíveis são empresas que têm faturamento acima de R$ 1 bilhão por ano. Né? Se você pegar a lista do valor, né, do jornal O Valor, você vai ter ali 300, passou do número 10, você nunca ouviu falar naquilo, mas ela é gigante. São entre 2.500 e 5.500 gigantes invisíveis. E por que é importante falar neles? Vocês já escutaram o argumento da Small Tech? Vocês já escutaram o termo Mid Tech? Mas vocês escutaram muito o argumento de Big Tech. E a gente está desenhando essa legislação muito pensada em Big Tech. Big Tech não são os gigantes invisíveis, Big Tech não é o pequeno empreendedor, não é a startup. Quando a gente pensa em Big Tech, a gente está pensando no mercado bastante específico e segmentado. Então, a gente pode pensar numa inovação responsável
para a meta? Pode, nesse enquadramento. Mas talvez o desconforto da CNI, do Ministério da Fazenda, do MDIC com o PL é porque eles não enxergam Big Tech, eles olham inovação de um lado mais amplo. E aí, quando a gente olha de um lado mais amplo, a gente está atribuindo várias restrições que podem ser necessárias, mas a gente está fazendo quase nenhum fomento. Enquanto isso, a União Europeia optou pelo quê? Ela optou por fazer mais de 20 leis. Muitas delas explicitamente sobre o fomento à inovação. Botaram muito dinheiro. Nossa estratégia ainda não está pronta, revisada. O plano não está pronto. Então, a gente está avançando com obrigações no enquadramento de Big Techs, o que não é um problema, só não é o suficiente para falar de inovação. Se a gente quer falar de inovação, tem que falar de Small Tech, tem que falar de Mid Tech, termos que eu inventei, eu busquei no Google, não existem, deviam existir, então estou lançando para ter um registro aqui. Dando um exemplo de como isso interage com dados pessoais. 2 projetos que a gente mentorou no ITS. O primeiro deles, os 2 são de saúde. Né? Um é do Einstein e a outra é do No Harm, uma startup. O primeiro deles trabalha com antibióticos. O que eles usam é LLM para ler fluxogramas de antibióticos grudado na parede do hospital. Não existe dado pessoal. O que eles estão fazendo é tentando entender as regras de como passar antibiótico para, num chatbot, acusar o médico de auxiliar ele a quanto passar gramas e etc. Não há nenhum dado pessoal aí, mas seria alto risco. E o que ele está fazendo é diminuir a quantidade de antibióticos circulando. Segundo exemplo, né? A No Harm, ela está olhando dados não estruturados de exames que você fez quando estava internado e estruturando eles. Dados não estruturados é texto, você não consegue usar computador direito para entender. Ele está estruturando para quê? Porque quando você sai do hospital, tem um documento legal que você tem que dar para o paciente e tudo que ele fez. Não existe, novamente, dado pessoal nesse sistema de IA. Existe o paciente, existem coisas extras à inteligência artificial. Mas organizar metadados sobre tipos de exames que são escritos com nomenclaturas diferentes não é dado pessoal. Então, essas são small techs ou mid techs. Eu acho que a gente tem que pensar nelas. Não é deixar de pensar na big tech. A gente não pode esquecer o elefante na sala. Mas é que pensar só nelas deixa a gente desprotegido de realmente fomentar a economia. Ótimos pontos, Fábio. E até pegando um gancho aqui na sua fala, eu queria entender, e aí eu já faço de trás para frente aqui, eu queria entender, quando você fala em fomentos à inovação no Brasil, e até faz comparativo com a Europa, que lá a gente teria mais fomento aqui do que no Brasil em relação ao sistema de IA, o que falta no Brasil? Acho que você citou a EBIA, né? Mas o que a gente poderia recomendar para que a gente tivesse, sim, um PL mais, talvez, prescritivo como o 2338, acompanhado de outros instrumentos relevantes de fomento à inovação que equilibrassem a balança, né? Meu artigo favorito do PL é o 21, que ninguém conhece. O 21 fala que se é sistema utilizado pelo setor público, você tem que compartilhar os dados e esses dados têm que estar em interoperabilidade. É minha parte favorita. O que a Europa fez? Ela fez a regulação de interoperabilidade, onde ela definiu que é obrigação do Estado compartilhar dados, não é voluntário. Ao inverter isso, o que você cria é um mercado de dados sobre o qual você pode, de forma responsável, desenvolver coisas. Vai de banco genético a outras coisas, né? Tudo com pets e a própria privacidade. O que eu acho que a gente devia estar fazendo? A gente devia estar obrigando o Estado a compartilhar esses dados de forma responsável, com supervisão, principalmente dados pessoais. Outra coisa que eu acho que falta é, na parte de sandbox, a gente teve uma evolução muito lenta ali. A gente começou a falar de sandbox como uma faculdade do Estado, sempre deveria ser um dever. E por que um dever? Porque é uma forma, é um remédio que a gente tem para combater a concentração no mercado. Por isso que é um dever. Hoje é um dever. E várias outras coisas que não estavam no regulamento europeu, entraram. Mas tem uma coisa que não entrou. 2 vezes no PL aparece que, se você participa do sandbox, você continua responsável. No texto europeu, ele vai falar o seguinte: você é responsável desde que não tenha feito tudo que o Estado mandou. E fazer tudo que o Estado mandou significa que o interesse público vem antes do seu interesse comercial. É por isso que a gente faz sandbox. Então, tinha uma pergunta sobre segurança cibernética. Nós não teremos segurança cibernética boa para inteligência artificial se a gente não fomentar a diversidade desse ecossistema. Uma das formas é justamente o sandbox. A gente não terá inteligência artificial e segurança cibernética se a gente não fomentar a IA aberta, né? As metodologias abertas, bancos, criptografia, é tudo aberto. É por isso que funciona tão bem. Então, eu acho que a gente tem que olhar esse quebra-cabeça de fomento e inovação
para daí pensar junto à proteção e caminhar junto. Senão, a gente vai colocar um remédio que é amargo e que pode gerar, daqui a 5 anos, o cenário inverso que todo mundo quer. É só haver Big Tech. E aí, negociar com elas é muito mais difícil. Então, se a gente quer um ecossistema saudável, a gente precisa fomentar de verdade a inovação. Oxe, muito bom, muito bom. Acho que é uma aula aqui a exposição do Fábio sobre esse tema. E continuando aqui nas perguntas complexas, Lucas, eu queria trazer uma que é um desconforto que eu tenho ouvido no mercado, é um desconforto que eu tenho também nas minhas pesquisas, que é o seguinte, né? Quando a gente está falando de governança de IA e proteção de dados, o mundo, acho que até como você comentou, né, enxerga essas questões como correlatas, né? Então, acho que é um caminho, talvez até natural, que autoridades de proteção de dados assumam protagonismo nesse tema também de fiscalização e regulamentação de inteligência artificial. A nível de mercados profissionais, escritórios de advocacia, consultorias, profissionais in-house acabam também acumulando esses dois temas, né, proteção de dados e inteligência artificial. Mas em alguns pontos eles são contraditórios, né? Esses dois eixos aqui, esses dois campos de estudo, eles podem ser contraditórios, né? E aqui eu trago um exemplo do próprio PL 2338, que traz como uma medida de governança para sistemas de alto risco justamente a diversidade de dados na hora de você treinar um modelo, na hora de você desenvolver um sistema de alto risco. E essa diversidade de dados, e é só um dos potenciais exemplos de conflito entre proteção de dados e IA, mas essa diversidade de dados ela poderia eventualmente se chocar com o princípio da necessidade, da LGPD, entre outros entendimentos já consolidados no campo de proteção de dados, e guias e cartilhas, não só da NPD, mas de todas as autoridades de proteção de dados mundo afora, que vão sempre na linha do menos é mais, né? Só usa os dados estritamente necessários, e às vezes você nem sabe o dado que pode ou não ser necessário, você precisa testar com muito dado para depois até saber quais eram ou não necessários. Então, eu acho que a gente vai passar, minha opinião pessoal, a gente vai passar por um período em que autoridades, talvez, de proteção de dados vão precisar modernizar ou adaptar os seus entendimentos para essa nova realidade de IA, porque vai ser essencial para a gente ter sistemas seguros, úteis à sociedade, íntegros e bem testados, o uso de dados diversos, inclusive geograficamente diversos, como traz o nosso PL 2338 lá nos requisitos de governança para alto risco. Diante disso, como que você enxerga o desafio que a NPD vai ter, e não só a NPD, mas acho que todas as autoridades de proteção de dados do mundo, de conciliar opiniões e guias e cartilhas e regulamentações que fomentem governança em IA e também fomentem proteção de dados, quando talvez esses valores eles se choquem na prática, né? Essas recomendações elas possam soar talvez até divergentes ou conflituosas entre si. Bom, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Mas, de fato, existe eu diria que um aparente conflito, né? Porque, no final das contas, a gente está tratando de uma realidade nova, né? No sentido de que, é claro que não é uma realidade nova você coletar dados para usar em sistemas, mas é claro que sistemas como IA generativa, por exemplo, precisam de uma quantidade gigantesca de dados. A gente sabe que o poder computacional, ele evolui de algum modo, e a gente tem uma regra, você está dizendo, né? A gente tem uma regra que diz, ó, você tem que coletar o dado minimamente necessário, né? Então, tem a questão da finalidade específica, né? E isso, e aí vai se dizer, bom, mas eu tenho um sistema que ele faz, né? Ele faz várias coisas, né? Então, como é que eu vou estabelecer uma finalidade específica, né? Então, tem esses conflitos, né? Que eu talvez preferia dizer que são uma realidade fática que vai se impondo e que a gente precisa discutir qual que é a melhor forma de enquadrar isso na legislação, né? Assim, acho que a primeira premissa aqui é que a inovação não se justifica por si mesma, né? A inovação, ainda mais de forma genérica, né? De forma genérica, assim, ó, a inovação ou sistemas de porque tem sistemas que são muito diferentes, né? Foi isso que o Fábio aqui, de certa maneira, estava dizendo. Nós tem realidade A, B, C e que precisam ser tratadas de forma diferente. Eu acho que vale para essa pergunta também, o mesmo tipo de raciocínio vale aqui, a gente precisa tratar de formas diferentes, né? Então, uma coisa é você coletar, como a Clearview AI fez, né? Você coletar dados de 30 bilhões de imagens e para fazer um sistema de reconhecimento facial, né? E vender isso para law enforcement, né? Para agências de polícia. Isso é uma coisa, né? Isso é uma finalidade, isso é um contexto, né? Outra coisa é o exemplo aqui do antibiótico, enfim, outra coisa é uma IA generativa, né? Então, e o ponto talvez aqui seja, então acho que essa é uma primeira premissa, assim, a gente não pode, a gente tem que sair do discurso fácil, né? Dizer assim, inovação, então porque é inovação, então problema com a legislação de proteção de dados, eu vou fazer o que eu quero porque é inovação. Não é bem assim, né? A gente precisa sair
buscar exatamente quais são os casos, quais são as hipóteses, e olha, cada situação precisa ser tratada da forma como ela merece ser tratada, e isso significa também, eu acho, que a legislação de proteção de dados, ela oferece, sim, um instrumental, né, uma série de ferramentas que permitem lidar com essas questões, né? Então, esse exemplo que eu dei da Clearview AI foi tratado, né, por autoridade de proteção de dados, por exemplo, no caso da França, né, que determinou ali que os dados fossem apagados, né? Enfim, tem um livro muito bom sobre esse caso, né, uma jornalista do New York Times, que se chama Your Face Belongs to Us, que foi a jornalista que trouxe à tona esse caso, né, e lá ela mostra isso, de que maneira isso foi sendo coletado, né, de que forma foi feito esse scrapping, né, essa coleta massiva de dados pessoais de forma automática. Então, tem um conflito? Tem, né? Claro que tem. Você tem um princípio que está dizendo que você tem que coletar minimamente, tem que ter finalidade, eu tenho sistemas que vão, mas a gente vai ter que discutir, acho que esse é meu ponto, né? É claro que a gente não pode ir para os extremos, né? Você não pode dizer, então não pode coletar dados, não pode fazer scrapping, não. Acho que comigo não vai ser por aí, até porque isso gera uma série de benefícios, né? De certa forma, né, a própria busca da internet, de algum modo, ela depende de você coletar informações de uma série de sites ali, fazer um scrapping, né? E, então, coletar dados é positivo no sentido quando tem uma finalidade que é legítima, né? Que é legítima, que é pública, e você dizer que você vai coletar só o que é necessário para aquela finalidade, é possível, de alguma maneira, compatibilizar com isso, e esse instrumental ele permite a gente traçar a linha entre o que a sociedade, né, os nossos valores enquanto uma sociedade democrática considera como adequado e o que a gente considera que não é adequado, né? E isso discutindo a partir de cada caso, de cada situação. Ao mesmo tempo, como a gente não pode, eu acho, né, dizer que, não, como eu falei aqui, né, que não é o caso de proibir, ou eu acho que não é essa a questão, ao mesmo tempo também não pode ser o outro extremo e dizer, olha, então você pode sair coletando indiscriminadamente para qualquer finalidade, sem qualquer tipo de justificativa, né? Porque isso vai levar a exemplos, como eu já mencionei aqui, do Clearview AI, situações que você vai gerar um incentivo para que vire um faroeste, né? Sabe, posso fazer o que quiser coletando tudo. E isso é interessante porque, se a gente pegar os casos nos Estados Unidos envolvendo scrapping, né, a gente vai ver que são as próprias empresas que brigam entre si sobre o que pode coletar e o que não pode coletar, né? Então, tem um caso, por exemplo, famoso do LinkedIn, que é uma empresa que começou a coletar dados, né, para montar um IA do próprio LinkedIn. Isso gerou uma ação na justiça, né, dos Estados Unidos, enfim, um debate ali, bom, eu posso coletar dados do LinkedIn para montar um algoritmo, né, e no caso ali de formar perfis, né, de pessoas que estão, de profissionais, né, que vejo que aqui tem também uma questão competitiva, né, tem uma série de outras questões que estão associadas com essa discussão da coleta de dados e que precisam ser levadas em consideração, né, e muitas vezes o titular de dados, né, ele está passando ao largo dessa discussão. Às vezes as empresas estão debatendo ali entre si sobre essa coleta de dados, nos casos que envolvem dados pessoais, muitas vezes os titulares estão assim, sendo ignorados, né, ou estão sem saber exatamente o que está acontecendo ali, seja nas suas imagens, seja qualquer outro tipo de dados pessoais, né? Então, eu acho que esse é um desafio, sim, mas a gente tem que fugir aí, talvez, dos extremos, né, e tentar procurar os equilíbrios. Eu acho que é isso que as autoridades têm feito, né? A ICO, o CNIL, né, autoridades que têm enfrentado esse tema com consultas públicas, recomendações, né? E eu acho que com o passar do tempo, assim como aconteceu em outras áreas, em outros setores, com o passar do tempo a gente vai ter uma certa jurisprudência, vamos dizer assim, administrativa, que vai permitir a gente entender a melhor forma de buscar esse equilíbrio, né, entre a necessidade de coleta de dados, né, e ao mesmo tempo, um estabelecimento de um ambiente que é um ambiente de confiança, um ambiente de inovação responsável, que acho que esse é o objetivo de todos nós aqui nesse debate de regulação de IA. Ótimos pontos, Lucas, e você tocou num que é central e eu concordo muito, que é a gente fugir dos extremos, né? Eu, particularmente, quando eu olho o PL 2338 e leio ele, eu vejo vários extremos ali que foram regulados, né? Quando você olha lá os casos de proibições, de risco alto, você vê que o legislador, ele claramente mirou num caso de uso que provavelmente gerou alguma repercussão negativa da sociedade em determinado contexto, e eles estão lá, de alguma forma, bem postos ali e regulados. Mas a gente está falando, Débora, de uma regulamentação que ela é transversal e basilar, né? A gente está falando de IA
IA hoje pode parecer algo, não é novo, né? Mas o hype talvez seja novo, né? Esse debate todo, ele é um pouco mais recente, ele começou a furar as bolhas aqui mais recentemente, mas fato é que daqui 5 anos vai ser difícil a gente imaginar um processo de uma empresa, uma atividade comum do dia a dia que não esteja baseada em IA, assim como hoje é a internet, né? Então, assim, olhando para 30, 40 anos atrás, a gente falava, vai regular a internet, não sei o que, parecia alguma coisa muito do futuro, alguma coisa até intangível, alguma coisa cara para as empresas, que inacessível por muitas delas, mas a IA, com o tempo, assim como foi a internet, ela vai, de fato, assumir esse caráter mais transversal, mais basilar, e a gente tem, de acordo com o que está no PL 2338, uma potencial lei que vai se aplicar a tudo, né? Aos casos extremados e aos casos não tão extremados assim, aos sistemas mais básicos, mais basilares, as interações sociais mais básicas e mais basilares nesse sentido, né? E eu queria usar da tua contribuição aí, da prática, para nos trazer casos de uso que eventualmente não sejam tão extremados assim, né? Você já tocou em alguns deles, algumas calculadoras ali de precificação, alguma coisa ali que eventualmente não é um sistema lá de altíssimo risco e etc., mas a depender da redação que a gente adotar no 2338, esse sistema também vai ser impactado, também vai estar sujeito a medidas de governança super robustas e super avançadas que, no final do dia, talvez não tragam tanto benefício à sociedade, à empresa, aos titulares, porque titulares tem que até desacostumar, né? Não é mais titulares quando a gente está falando de IA, é a sociedade como um todo, as pessoas físicas. Então, na sua visão, quais são esses casos de uso do dia a dia que você já vê mais banais de IA, que poderiam ser talvez injustamente impactados, severamente impactados pelo PL 2338? E já emendando uma segunda pergunta, há algo do PL 2338 que você talvez mudasse justamente para evitar com que a gente tenha uma lei que olhou os casos extremados e, de fato, afetou mais do que isso e se tornou, talvez, uma pedra no sapato de aplicações e evoluções mais simples aqui da nossa sociedade? Bom, a gente tem muitos exemplos, né, no dia a dia. Então, desde atividades muito simples, né, como, por exemplo, transcritores de reuniões, né? A gente tem inúmeras ferramentas para essa finalidade que utilizam inteligência artificial. A gente tem os casos de uso associados a atendimento a clientes, né? Então, você, através do uso de inteligência artificial, você consegue dar um atendimento hiper personalizado, e isso é algo extremamente positivo, até mesmo sob a ótica de quem está sendo atendido, né? Eventualmente. Você tem a capacidade, né, através do poder computacional, de fazer análises de dados que antes seriam impossíveis, seja por conta, né, do volume de informações em si, mas até pela questão do custo que estaria associado a isso se a gente não usasse essa capacidade computacional. E aí a gente tem também casos mais olhando o cliente, né? Então, por exemplo, novamente no caso do mercado imobiliário, a gente tem alguns casos de uso que são interessantes, como a capacidade que a gente pode atribuir a como você anuncia um determinado imóvel a partir da análise do comportamento daquele usuário que está buscando o imóvel. Então, você vai conseguir ser mais assertivo nessa oferta de anúncios, o que, obviamente, vai beneficiar as empresas, mas também o próprio usuário do produto, né, o serviço, porque ele, no final das contas, ele quer, sim, ser atendido no objetivo dele. Outra coisa que também eu achei curiosa nesse cenário, né, de mercado imobiliário é você, por exemplo, conseguir decorar um imóvel virtualmente para que aquilo seja mais ventável, né, de acordo com os interesses daquele usuário. Você tem a possibilidade de fazer análises de projeção, de manutenção de imóveis. Então, você tem uma série de benefícios que você pode implementar. E você também tem outros casos, né? Como a própria Samantha trouxe no painel anterior, em que você usa essas tecnologias para fazer um tipo de prevenção a fraudes, né? Que ao olhar humano não seria possível, para você evitar deepfakes, para você, enfim, né? Proporcionar uma série de capacidades que humanamente não seriam viáveis, né, na projeção de dados e de movimentações e de operações que a gente tem hoje acontecendo a todo momento graças à internet. E aí, por outro lado,
isso também preocupa, né? Porque quando a gente está falando de governança em IA, e aí pegando o próprio exemplo das ferramentas de transcrição de reuniões, está tudo muito bem, transcrição de reuniões, até que começa-se a associar outras características àquela mera transcrição de reuniões. Então, recentemente, a gente identificou, sendo utilizado pelas pessoas funcionárias, uma ferramenta de transcrição de reuniões, por exemplo, que também fazia reconhecimento de emoções. Então, ela falava qual era o comportamento do Luiz durante a reunião. Luiz se demonstrou chateado, Luiz se demonstrou triste, Luiz se demonstrou apático, etc., etc., o percentual de entendimento da reunião. Então, você tem ali uma série de outras capacidades que começam a ser integradas a uma utilização que aparentemente era inofensiva. E não só, né, aqui a gente está falando de questões de proteção, né, dos usuários, porque, diga-se de passagem, essa ferramenta ela fazia a leitura de qualquer participante da reunião, então você não necessariamente era um usuário da ferramenta, você poderia não estar de acordo com o uso daquela ferramenta e ainda assim ser impactado negativamente pelo resultado dela. Mas você também tem outras situações em que você acaba tendo, não necessariamente tratamento de dados, mas que você pode impactar pessoas, né? E aí o próprio Fábio trouxe um exemplo, né, da questão lá dos fluxos de medicação, porque você não trata dados pessoais, mas você pode impactar a vida, né, das pessoas. Você causa realmente um risco de morte caso essa tecnologia não esteja bem tunada. Mas, enfim, e aí, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que o primeiro ponto que vale a gente elogiar é que tem havido debate quando a gente olha para o PL 2338. E aí, embora a legislação seja de 2023, a gente, se não me engano, já está no 4º substitutivo, né? Se não me engano. A gente já teve 145 emendas, então as coisas estão acontecendo. Você vê, por exemplo, a questão da responsabilidade civil já sendo melhor endereçada, a análise de riscos já sendo melhor endereçada. Então, eu vejo que a gente tem tido alguns ganhos, né, que merecem ser reconhecidos. Por outro lado, sim, ela ainda continua sendo bastante intervencionista, vamos dizer assim. Então, todas as vezes que eu tento, né, ler um desses novos substitutivos, eu percebo que a legibilidade dessa regulamentação ainda não é boa. Então, para a gente, né, que é estudioso do assunto, que lida com esse assunto no dia a dia, já tem alguma dificuldade de entender alguns objetivos da legislação. Você tem o fato de que, por exemplo, a pesquisa e o desenvolvimento estão sendo normatizados no PL 2338, quando no AI Act você tem exclusão expressa disso. Você tem, como você mesmo disse, a questão de tratar qualquer risco como um risco que deve ser considerado pela legislação. E a gente sabe que no dia a dia não é assim, porque, como você acabou de dizer, em 1990, a gente tinha um determinado uso de internet, e hoje as pessoas não sobrevivem sem internet. Você não sabe nem se você vira para a esquerda ou para a direita, né, sem usar essa tecnologia. E eu acredito que IA vai ser a mesma coisa. Então, quão custoso seria para as empresas fazer essa análise de risco para toda e qualquer tecnologia que fosse implementada? E esse, então, é um ponto de preocupação. E o outro ponto é que eu acho que muitas vezes a gente ouve, né, nas discussões, uma preocupação muito grande com a tecnologia. Mas uma mesma tecnologia, ela pode ser aplicada para infinitos usos, que vão ter níveis de criticidade maiores ou menores. E aí, a gente deveria estar falando sobre uso da tecnologia, né? Essas análises de risco deveriam estar sendo executada sobre esse viés e não sobre o viés da tecnologia em si. Então, eu acho que,
enfim, se eu pudesse reduzir muito, né, o que eu gostaria de ver na regulamentação de AI para o Brasil, seria a gente ter uma legislação muito mais principiológica, porque eu acho que os princípios eles têm essa característica de flexibilidade, e eles conseguiriam acomodar a realidade, né, que a gente tem visto que está mudando dia após dia, e que ela fosse tecnologicamente neutra, para que também a gente não tivesse uma legislação com data de validade. Ótimos pontos, Débora. E para quem estuda esse campo de regulação digital desde a época do Marco Civil, eram exatamente os pontos que apareciam e eram pilares do debate do Marco Civil da internet. E agora, de certa forma, eles estão mais flexibilizados, né? A gente está criando uma regulamentação radicalmente diferente do que foi o Marco Civil da internet, por uma situação social similar, talvez, que é a rápida adoção de uma tecnologia que vai ser basilar, que vai ser transversal e que vai ser uma regulamentação potencialmente aí uma regulamentação sobre tudo, né? É uma tecnologia base parecido, por exemplo, com a energia elétrica, que vai ser basicamente o motor de tudo, de todas as aplicações que vêm em cima dessa tecnologia, dos usos e das ferramentas que vão ser construídas a partir disso. E aí, para a gente já caminhar para o final das minhas perguntas e abrir para as perguntas dos demais colegas que estão aqui na plateia, até para premiá-los aí por estar até agora conosco aí, resistindo à fome, eu queria aproveitar a experiência do Lucas e entender um pouquinho se internamente no NPD vocês hoje já começam a debater, pensando aí no cenário possível ou até provável da NPD eventualmente de fato ser a autoridade competente para o tema de IA também. Eu acho que no primeiro painel ali, na primeira sessão de hoje, na fala até do presidente Valdemar, ficou claro que as leis, elas têm uma arquitetura muito parecida, né? O PL 2338 com a LGPD tem sim uma arquitetura muito parecida. Na parte de sanções ali e de critérios para aplicação de sanção, a gente tem ainda mais similitude em evidência, né? E o que me leva a crer, como advogado aqui que milita na área, me leva isso gera um certo desconforto para mim, porque assim, eu não vejo hoje, assim, imaginando fazer exercício de futurologia, eu não vejo hoje uma sanção sobre IA que envolva proteção de dados que não seja uma sanção dupla, tanto a LGPD quanto a futura regulamentação de IA. Então, assim, o mesmo fato gerador, vamos supor, coloquei lá um sistema de IA que eventualmente gerou um output negativo, etc. Se esse sistema ele roda baseado em dados pessoais, provavelmente o problema também tem a ver com a LGPD, com proteção de dados. E eu queria entender quais são as alternativas que a gente tem para que a gente não gere aqui uma fábrica de bis in idem no direito brasileiro, né? No fato de um mesmo fato, um mesmo fenômeno gerar duas sanções diferentes, duas aplicações de sanções, talvez até pelo mesmo regulador, como a NPD. Vocês já debatem isso, alternativas aí para a gente não cair nessa vala aí da fábrica de bis in idem? Primeiro, eu acho assim que, em abstrato, né, a gente falando assim, não há uma vedação de que o mesmo fato se enquadre em legislações diferentes, e isso já acontece, né? Isso já acontece, por exemplo, na área de telecomunicações, a Anatel pode aplicar uma sanção ali por violação ao regulamento Regulamento Geral de Defesa do Consumidor da Anatel, e a Senacom, enfim, os PROCONs podem aplicar, ou o Ministério Público, enfim, pode ingressar com ação em relação aos mesmos fatos, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, abstratamente falando, eu não, são situações que já acontecem em relação a outros setores. Não quer dizer que isso seja bom, tá? Não estou emitindo juízo de valor, eu estou apenas descrevendo o que é, e legalmente falando, parece que não há empecilho que isso aconteça. Então, mas, como a gente está discutindo uma legislação que ainda vai ser aprovada, e isso, desde as primeiras contribuições da NPD, até na primeira contribuição, isso foi um ponto levantado, assim, olha, existe uma série de pontos de similaridades entre o PL 2338, né, e a LGPD, e isso precisa ser pensado, vamos dizer assim, com carinho, porque isso pode gerar uma série de problemas, pode gerar sobreposições, pode gerar conflitos, pode gerar uma fragmentação regulatória, né, e um dos pontos apontados lá nessas manifestações foi justamente das sanções, né, porque, de fato, a redação ela é bem parecida, né, e, inclusive, tem uma sanção de a multa, né, é similar, né, até 50 milhões, enfim, tem sanção de proibição de tratamento de dados, né. É claro que o PLDA ele é mais amplo, porque ele não se limita a dados pessoais, né, e a LGPD tem esse espectro assim, mais circunscrito, que é a parte de dados pessoais. Mas, sim, né, eu acho que existe, isso já foi apontado pela NPD, que existe
essas questões que precisam ser pensadas. A gente precisa estar no momento de discutir a legislação, então a gente precisa decidir se a gente quer que neste caso também, né, um mesmo fato ou a mesma conduta seja enquadrado, né, em duas legislações diferentes e por órgãos reguladores diferentes, né? Então, do nosso ponto de vista ali, um dos aspectos centrais para resolver isso seria justamente você indicar a mesma autoridade para tratar dos dois assuntos, né? Esse foi uma das alternativas que a gente avaliou, porque isso daria ali um ganho de escala, daria uma possibilidade de, sendo o mesmo regulador, uma possibilidade de interpretação uniforme, né, maior coerência e harmonia na aplicação entre as duas legislações, porque, de fato, vocês vão ter casos que, se forem reguladores diferentes, eu acho que esse potencial, né, de ter conflitos, ele amplia, principalmente se órgãos, pensando no modelo que é o que está sendo discutido até o momento, que é o de ter uma autoridade central. Se for uma outra autoridade central que não é NPD, vai ser isso, né? Esses são os fatos. Você vai ter uma autoridade que vai aplicar. Então, imagine que uma empresa está usando dados pessoais para treinar algum tipo de uma IA generativa, né? Então, você vai ter uma aplicação, e são dois reguladores diferentes. Tem um regulador de proteção de dados e um regulador do IA. Então, o regulador de IA ele vai analisar sobre o ponto de vista da IA, da legislação de IA, e o regulador de proteção de dados ele vai avaliar sobre a ótica da legislação de proteção de dados, né? E isso, veja que no caso eu estou dando esse exemplo, porque no caso agora da Meta, por exemplo, né, do uso de IA generativa, né, dos dados pessoais, a gente tem um pedido, a Senacom também pediu esclarecimentos, né, para a Meta, o CAD pediu esclarecimentos para a Meta, né, tem uma ação civil pública do Ministério Público de Santa Catarina em face da mesma questão, né, e isso não é novidade, né, isso, como eu falei, isso já existe em outros setores. O que a gente precisa discutir é o quanto a gente quer que o modelo seja esse, né, pensando em relação à IA. A nossa proposta sempre foi essa, no sentido de que esse tema precisa ser debatido e que você indicar uma autoridade central que seja única, que seja a mesma, essa é uma das vantagens, né, que se colocam em relação a esse contexto, né? Porque e esse talvez seja um ponto que nessa discussão toda, né, ao a gente falar muito dos órgãos setoriais, e eu já adianto aqui que a concepção da NPD desde o começo sempre foi de ter um órgão central em cooperação com os órgãos setoriais. Então, eu estou de acordo com a concepção, mas a gente precisa pensar também nos detalhes, porque quando você descentraliza demais também, ou quando você não esclarece bem quais são os papéis de cada regulador, isso também pode gerar bis in idem, né? Porque veja que, ainda que tenha uma autoridade central e ainda que seja a NPD, podem haver também conflitos se isso não estiver bem detalhado, né? E eu estou falando que a concepção, eu estou plenamente de acordo, né? A NPD está de acordo, inclusive a gente propôs que fosse assim desde o começo, mas a gente precisa também pensar nos detalhes, porque esse mesmo risco existe com os órgãos reguladores setoriais. Porque, bom, se eu estou trabalhando com a ideia de protagonismo de órgãos reguladores setoriais, significa que esses órgãos também vão ter competências, não necessariamente as competências sancionatórias ali do projeto de IA, mas eles vão ter competências sancionatórias sobre o mesmo fato de que a autoridade central também vai ter. Então, isso também precisa ser pensado, né, esses detalhes, né, que às vezes vão passando ao largo, às vezes a gente fica na discussão muito ali da concepção, que, como eu insisto, a gente é 100% a favor dessa concepção, né, de ter um órgão central em cooperação com os órgãos setoriais, mas pensar nos detalhes de como isso vai funcionar na prática, né, ou até onde eu autorizo o órgão setorial a decidir aplicar uma sanção, até onde eu autorizo o órgão central a aplicar uma sanção, e de que forma isso pode gerar algum tipo de conflito na prática. Esse é um ponto importante que a gente precisa também pensar, né, e às vezes não um ponto que vai passando, por isso eu acho muito importante essa sua pergunta. Sem dúvidas, um xadrez difícil de ser jogado. Já é assim um pouco o LGPD, né? A gente tem alguns casos de grande repercussão que atraem a atuação não só da NPD, mas de outras autoridades e de outros órgãos. E esse xadrez já é difícil hoje e talvez a IA traga mais uma pimenta aí, mais uma peça difícil aí desse jogo. Fábio, para encerrar aqui a minha rodada de perguntas, a gente abrir para o pessoal, eu acompanho o trabalho do ITS nessa frente de regulamentação de IA, inclusive a consulta pública que vocês lançaram recentemente, e eu queria entender com vocês
com você especificamente, né? Se você entende que há uma alternativa viável hoje ao 2338, ao texto do 2338, tal como ele vem sendo construído, todos os debates hoje são pautados talvez no 2338, inclusive esse painel foi, né? Acho que muitos dispositivos aqui, muitas coisas que saem do 2338 viraram aqui tópicos de debate, e vocês apresentaram esse ano essa alternativa, essa nova proposta aí de debate, de consulta pública, etc. A solução é a gente melhorar, continuar debatendo 2338, a solução é vir um novo texto, a solução talvez seja qualquer um desses caminhos que façam com que a gente tenha uma regulação talvez mais discutida e mais equilibrada. Acho que até a fala da Débora ressalta isso, né? A gente teve sim, esse ano de 2024 foi marcado por debates em torno do 2338, mas a gente, sei lá, parte relevante da sociedade sempre clamando por mais debate, sempre clamando por, olha, não há necessidade de ter pressa na aprovação desse PL. Claro, outros setores, e aqui a gente reconhece também que há outras visões que falam, olha, o Brasil precisa, justamente pelas suas particularidades, regulamentar o tema com muita pressa. Dito tudo isso, a gente tem o 2338, é o que está na mesa, é a proposta que vem sendo discutida, que vem centralizando os debates, como foi nesse painel. Há alternativas a ele, é mais ou menos por aí que o ITS quer ou não, é em cima do 2338 construir melhorias. O que vocês entendem em relação a esse tema? Eu lembro quando eu fui na Globo pela primeira vez dar uma entrevista e era sobre a pesquisa do CETIC. E aí os taxistas tinham acabado de fechar a rua e falaram, você fala do Uber? Eu falo sim. E aí o jornalista me fez a pergunta, nessa discussão, quem tem razão, taxista ou Uber? E a minha resposta foi, quem tem razão é a cidade. Quem tem razão é o interesse público. É para isso que a gente regula. Então não é sobre ser mais 2338 ou menos, é sobre interesse público. O que são coisas claras? Primeiro, se você separar a execução, a estratégia, o plano da lei, se você caminhá-las separadas, azeda. Segunda coisa, se você só olhar proteções sem olhar inovação, azeda. Se você olhar só para grandes players e não pensar nos players que são brasileiros, azeda. Então, eu acho que talvez a posição do ITS que a gente fala que precisa de mais discussão, escutar mais pessoas, é que talvez a gente não esteja ainda vendo a figura total. Isso não quer dizer que tenham coisas muito boas no 2338, principalmente com alguns ajustes. Primeiro, o 2338 ele é muito preconceituoso com a academia. E a academia é essencial para a inovação. Se você proíbe que, a hora que você entra no mercado, você tem toda a obrigação, você tira aqueles 3 arquitetos que fizeram um algoritmo de decorar casa e querem vender para o 5º andar, ou doar para o Minha Casa Minha Vida. Você não pode ignorar que a academia é uma forma de você entrar em inovação no mercado. Se você aplicar ela, a mesma restrição, a mesma obrigação da meta, são 68 obrigações. A ciência vai ficar sem academia. Então, eu acho que tem algumas coisas para a gente ajustar. Mas 2 armadilhas que a gente descobriu e que a gente não deve repetir. O primeiro é, a LGPD é muito feliz quando ela fala o que é dado pessoal, você deduz o que não é, e ela diz quando deixa de ser. O PL de IA fala o que é IA. Ele não fala o resto. É muito importante a gente definir o que não é inteligência artificial e quando algo deixa de ser inteligência artificial. Essa é uma lição. A segunda coisa é a questão de regular uso ou regular tecnologia. O mantra da União Europeia sempre foi regular o uso, sempre. Foi lá o OpenAI com o ChatGPT que colocou a primeira coisa de tecnologia. Nós ampliamos a tecnologia. Por exemplo, vou dar vários exemplos de IA generativa que tem 0 dados pessoais. LLM que faz ligas de metais. LLMs que fazem sequência proteicas. LLMs que fazem projeção de clima. E por aí vai. Nenhuma dessas tem dado pessoal, mas todas essas usam dado sintético. E a gente diz, se você usar dado sintético, você tem que botar label e explicar. Não faz sentido. A gente está regulando Orkut, como se fosse a tecnologia toda. Então, a lição é, a gente precisa se afastar de regular a tecnologia, porque a gente vai sempre esquecer do exemplo que cai junto. E focar na regulação de uso, porque regulação baseada em risco é isso. É você identificar níveis de risco e dar uma solução para cada um deles. Ótimos pontos, com os quais eu concordo integralmente. Queria abrir a palavra. Alguém quer comentar alguma das falas aqui que os colegas tiveram no painel? Só queria fazer uma ponderação, né, que eu acho que a gente falou pouco sobre isso. Eu concordo, né, com a sua fala de que, em razão da convergência, quase que
na grande maioria dos casos, entre preocupações que a gente tem com privacidade e proteção de dados e tecnologias de IA, os temas estão caminhando juntos. Porém, nem toda, né, como o Fábio pontuou bastante, nem toda tecnologia de inteligência artificial usa dados pessoais. E, eventualmente, sim, mesmo não usando dados pessoais, elas vão impactar pessoas. Então, nesse aspecto, sim, elas precisam ser avaliadas. Mas eu acho que a gente não pode se esquecer disso, porque, como você trouxe, Luiz, existem muitas tensões entre proteção de dados e privacidade versus IA. Então, a gente vai ter que fazer reflexões muito mais profundas do que a gente vinha fazendo, né? E aí você trouxe o exemplo da minimização, que eu acho que é o carro-chefe, mas a gente pode falar do uso secundário de dados, né? Enfim, outros tantos exemplos. E eu acho que tem um ponto, né, que justifica a preocupação de a gente ter tanta pressa hoje em dia em regular IA no Brasil. Porque quando a gente estava lá, anos atrás, estudando privacidade e proteção de dados, a gente consumiu muito do que veio da União Europeia. Existiam anos e anos e anos de debates já maduros sobre privacidade e proteção de dados, em que a gente pôde se alimentar disso e, inclusive, ter uma avaliação crítica sobre aquilo, para entender, não, isso aqui não entra no contexto do Brasil. Ah, isso aqui faz sentido, sim. Hoje a gente não tem esse cenário, a gente não tem o amiguinho para colar. Então, a gente está aqui aprendendo junto, né, a nível global. E por que exatamente a gente tem que estar com essa pressa toda, enquanto a gente não tem tantas conclusões, né? Tem muito mais dúvidas. Então, eu só queria trazer essas provocações de que está todo mundo aprendendo junto, né? De que IA não necessariamente quer dizer proteção de dados pessoais, embora em muitas situações você possa, sim, ter essa convergência. E que eu espero que a gente saia desse debate com um resultado bem profundo, né, resultado de uma reflexão profunda, e que a gente possa, sim, ter orgulho de que não vai impactar a inovação, não vai nos retirar das discussões de desenvolvimento tecnológico, como, às vezes, a gente tem a sensação por conta da amplitude, né, de aplicação dessa regulamentação. Concordo. Acho que a conclusão parcial, porque ainda não terminamos aqui, mas a conclusão parcial é que o tema é realmente bastante complexo e vai exigir muito de todos nós aqui que estamos, de alguma forma, direto ou indiretamente envolvidos na construção da regulamentação do tema no Brasil, esforços para que a gente tenha realmente uma regulamentação que depois a gente não se arrependa dos resultados dela também, seja para um lado, seja para um outro. Pessoal, queria abrir essa oportunidade para perguntas. Quem tiver perguntas, fica à vontade para levantar a mão. Tem uma aqui, outra ali. Por enquanto, acho que são duas aqui mapeadas. 3, tem uma outra pergunta ali que eu também mapeei. Olá, Tiago Moraes, também da NPD. Eu vou direcionar uma pergunta para o Fábio e trazer um tema. A gente já focou bastante em discussão em produção de dados, mas eu vejo que você tem bastante esse olhar de tentar achar esse ponto de equilíbrio, né, da inovação. Então, eu queria trazer um outro tema que também tem orbitado, que é o de direitos autorais. E, na sua visão, a discussão que está tendo hoje no PL, o que você acha que seria importante para garantir maior equilíbrio, né, nessa questão entre a inovação na inteligência artificial e os direitos autorais, que também é um direito legítimo? Vou super rápido. Tem que discutir direito autoral, ponto. Né? O PL ele tem uma ótima ideia ali, que é falar o seguinte: olha, isso pode e isso não pode, mas a gente tem que fazer uma gradação maior. A Noruega está fazendo um LLM de norueguês aberto, é uma infraestrutura de inteligência artificial generativa. Eu gostaria de ter uma LLM que fale português, mas eu não preciso e não posso prejudicar quem tem trabalho ali. A gente tem que buscar esse meio termo entre, talvez grandes empresas não possam fazer, mas para o interesse público, para algumas situações, a gente possa fazer isso. É uma divergência do debate de fair use americano, que vai pensar qualquer uso é justo, e aqui é a finalidade. Se a finalidade é um aumento em acesso, é uma abertura e etc., talvez eu possa colocar. E vou dizer algo que a gente não está falando, que é cultura. Porque a gente está falando de direito autoral lá da lei que a gente tem. LLMs são capazes de comandar robôs. Se eu crio um robô que faz um vaso de um povo originário,
eu estou retratando aquela cultura. A gente não tem nada de marco regulatório para pensar quando isso acontecer. Então a gente pensou em privacidade de dados pessoais um monte, a gente melhorou muito o arcabouço. Vai além do direito autoral e você vai ver, quando a gente pensa em cultura, cultura, sociedade, etc., a gente está zero preparado. E a tecnologia está preparada para processar isso e fazer salsicha. Complementando a fala do Fábio, se é que tem que ser complementado aqui alguma coisa, mas irretocável como sempre, eu queria só acrescentar que realmente esse é um debate central, né? Proteção dos direitos autorais e inteligência artificial. Acho que a gente não teria os modelos que a gente conhece hoje se a gente tivesse um grau altíssimo de restrição para uso de informações publicamente disponíveis. E essa é uma reflexão que vai exigir talvez modernização de entendimentos, assim como a gente vai ter em proteção de dados, também no campo de direitos autorais. E hoje o PL me chama muita atenção nesse ponto, especificamente de direitos autorais, porque eu acho que cabe ali um equilíbrio maior em relação ao que está no texto, na última versão do texto, né? Era um tema, inclusive, que nas versões passadas do PL ele sequer estava disciplinado expressamente. Agora ele veio, mas talvez veio ali de uma forma que não está bem balanceada. Esse é mais um exemplo que mostra que a gente precisa discutir mais o PL, né? Então, assim, por mais que a gente tenha consenso em alguns pontos, outros acho que ainda vão exigir mais espaço aqui de debate. E, felizmente, vem acontecendo, na minha opinião pessoal, vem acontecendo esse espaço de debate um pouco mais recentemente. Fique à vontade. Tudo bem, gente? Eu sou o Christian. Não é bem uma pergunta, mas eu queria pegar a percepção de vocês e quem se sentir confortável para responder. Acho que os três trariam uma clareza interessante aqui. No painel de abertura, tiveram alguns tópicos que me chamaram a atenção e, especialmente na fala dos painelistas estrangeiros, eles comentaram bastante sobre a questão da harmonização regulatória, que isso deveria ser algo procurado. Mas também destacaram que quando a gente olha para a cena da IA, a gente tem basicamente três blocos expoentes, né? Os Estados Unidos, não precisa nem explicar por quê, a União Europeia, um grande expoente de exportador de regulação, e a China. Então, entendendo que esse âmbito da IA ele é extremamente global e que você tem esses blocos expoentes com agendas e estratégias definidas, mas não necessariamente congruentes, como que a gente conseguiria garantir ou efetivar essa harmonia regulatória? E qual seria o papel ou a posição que o Brasil deveria adotar nesse momento? E aí, deixando um pouquinho de lado o PL, pensando mais na opinião de vocês, considerando que a gente é dependente de terceiros quando a gente fala de IA. Quer começar, Débora? Fábio? Lucas? Vamos lá, tô lá do Fábio. Aos pepinos. Eu acho assim, na União Europeia, a harmonização não é uma faculdade, é um dever. Eles levam muito a sério, não só nessa, como em vários outros marcos. A harmonização talvez seja o aspecto mais importante em termos de eficiência. Por quê? Você precisa de uma harmonização de penalidades, de interoperabilidade de dados, de várias outras coisas. E se um falar que a tomada é 30 centímetros e o outro falar que é 60, você não vai certificar aquela propriedade nunca. Eu acho que a gente está prestando pouca atenção à harmonização de práticas. Existem mecanismos para isso, existem governança para isso, existem instrumentos para isso. O Brasil até tem em outros lugares, mas a gente não está trazendo ali. Aparece como um dos princípios gerais, harmonizar. Na União Europeia aparece de forma muito mais pesada essa questão de harmonização. É pela harmonização que a gente vai ter eficiência da regulação. Eu acho assim que na verdade é isso, tem uma corrida global para saber quem que vai, né, entre principalmente China, Estados Unidos, né, a União Europeia talvez ali num bloco um pouquinho mais abaixo, mas quem que vai assumir ali ou incorporar, né, o desenvolvimento econômico que está associado com a inteligência artificial, né, e a regulação ela é parte disso, né, de algum modo, né? Então, no final das contas, esse é um pouco do que a gente está discutindo, ó, a gente tem que ter garantia de direitos, né, o impacto sobre as pessoas, né, o impacto sobre privacidade, enfim, proteção de dados, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar esse outro aspecto, né, que acho que o Fábio, de algum modo, falou bastante aqui, que é a questão da inovação, é a questão de que existe uma geopolítica, talvez, global, né, em torno da inteligência artificial, né? A gente, se olhar aqueles índices lá de inteligência artificial, né, os Estados Unidos primeiro, China, né, e aí vem ali, né, Israel, Singapura, enfim, e o Brasil está ali numa posição
que é na frente da América Latina, né, dos primeiros da América Latina, mas atrás, talvez, de alguns países como Índia, enfim, né, e certamente falta uma estratégia adequada, talvez, ou falta políticas adequadas para pensar, né, como se coloca o Brasil nessa corrida, né, pela inteligência artificial. Então, eu acho que esses dois debates precisam sim caminhar conjuntamente, né? A gente tem que, não posso, no momento que se discute a legislação, eu não posso pensar entre um aspecto e outro sem ignorando, seja um lado, seja um outro. Eu não posso também, porque no final das contas, eu acho também, mesmo países que estão adotando abordagens para a inovação, não quer dizer que lá é um vale tudo, né? Não quer dizer que as agências nos Estados Unidos ou que as agências no Reino Unido estejam dizendo assim, olha, pode tocar o terror aí, não é isso, né? Não é disso que se trata, são meios, são opções, caminhos diferentes adotados para se alcançar, né, um desenvolvimento econômico, inovação, mas ao mesmo tempo respeitando direitos, né? Então, talvez o caminho da União Europeia seja um pouco diferente, mas no final das contas, eu acho que todo mundo está procurando a mesma coisa, né? Como conseguir equilibrar, e é isso que a gente tem que fazer aqui, né? Qual que é o melhor caminho aqui que precisa ser feito, né? Eu acho que esses debates todos aí, por exemplo, sobre a estratégia brasileira de inteligência artificial, estão um pouco ainda incipientes, né? Precisam avançar um pouco mais, né? Inclusive questão de recursos públicos, enfim, como a gente vai direcionar recursos ou como a gente vai, enquanto sociedade, né, tentar ampliar aí a inovação e a política de inovação, né, na área de IA, mas sempre com proteção de direitos, enfim, né, um ambiente de confiança, sempre. Só, na verdade, engrossando a sua dúvida, tá? Por isso que eu não levantei a mão para responder, eu esperava que o Fábio tivesse uma resposta para isso. Mas, enfim, eu lembro que em abril eu tive a oportunidade de ir no evento da IAPP e lá teve uma apresentação da professora Anu Bradford, que é a professora da Universidade de Colômbia, e ela trouxe justamente a discussão sobre os Digital Empires, né? E aí fez essa contraposição entre União Europeia, né, com seu efeito de Bruxelas, China, que responde pela questão da infraestrutura, né? Então, ela acaba, né, tendo um poderio econômico também muito relevante. E Estados Unidos, quando a gente fala de companhias, né, de modo geral, porque ela deu até o caso do Facebook, que tem apenas 3 bilhões de usuários. Então, o quanto na verdade, as empresas de tecnologia provenientes, né, dos Estados Unidos, elas acabam influenciando bastante esse debate. E aí ela também não tinha uma resposta, né? O que ela trouxe foi justamente esse cenário em que nos Estados Unidos você tem batalhas verticais entre governo e empresas de tecnologia, porque o governo passa a entender que elas não são confiáveis, vamos dizer assim, elas estão tomando um domínio que já não é possível de regular com a facilidade que até então se tinha. Você tem a União Europeia, que através desse efeito Bruxelas, ela busca moldar um pouco as regras do jogo, já que ela não tem capital, ela não tem também capital intelectual, porque, né, não estão sendo feitas lá as grandes tecnologias. Então, ela tem esse modelo em que prevalece basicamente a regulamentação usando direitos e liberdades fundamentais como a armadura, né, desse discurso. E, por fim, a China, que demonstrou que você não precisa ter democracia para, né, você não precisa ter liberdade para ter desenvolvimento econômico. E aí eu acho isso curioso, porque, na verdade, eu acho que a conclusão é que essa é uma discussão principalmente política, não vai existir certo ou errado. Então, a gente tem que observar como o governo vai se posicionar, né, fazendo essas construções de relacionamentos. A gente tem, sim, né, quando a gente olha para a academia, essa tendência de se aproximar à União Europeia, mas eu não sei se esse seria um movimento inteligente sob uma ótica de desenvolvimento econômico e inovação. E aí, justamente, a gente vai observar também as empresas, as big techs, fazendo essa influência, tal como elas têm feito em outras geografias nessa discussão. Posso só adicionar um
Um fator alegre, certo? Eu escrevi um texto há uns 6 meses sobre o Brasil pode liderar a inteligência artificial aberta. Saiu no MIT Sloan. Alguns dados sobre isso, eu não estou inventando, tem relatório trimensal sobre isso. 90% do capital investido em startups de IA aberta não são de venture capital. 90% do IA aberta não está no Vale do Silício. E o Brasil tem enorme potencial para pensar em IA aberta. Olha coisas que a gente podia estar fazendo com IA aberta, né? Está lá no PL sobre energia e recursos naturais. Se a gente cria algoritmos para processar quando tem mais energia disponível e não energia sendo de queima, a gente tem uma inteligência artificial com menos recursos. Se a gente cria uma forma com inteligência artificial para administrar o circuito da água que está acontecendo lá, com as características da água que a gente tem aqui, a gente tem isso. Então, IA aberta é uma ótima área que a gente pode fazer. Ela gera negócios, ela não tem que ser non-profit. Ela é non-profit e for-profit. Essa é a definição de abertura. E o PL acaba que ele vai contra justamente essas duas coisas. Ele coloca um pé na academia, que não pode sair de lá, e ele coloca um pé na inteligência artificial, que se for generativa, nem se aplica. Só para complementar também a fala dos colegas, eu acho que a gente vai ter que, de certa medida, desapegar um pouco dessa ideia de harmonização regulatória quando a gente está falando para IA, porque a gente vem, de novo, muito acostumado do cenário de proteção de dados, em que essa harmonização, ainda que ela não seja copia e cola de GDPR em todos os países, né, a gente tem mecanismos, inclusive, de equalização das regulamentações, por exemplo, os mecanismos de validação de transferência internacional, em que a União Europeia chancela e valida não só a regulamentação, mas também a regulamentação de países terceiros para recebimento de dados. Isso não vai acontecer em IA e já não vem acontecendo, a exemplo do Reino Unido, que viu uma oportunidade, talvez, de não repetir, não simplesmente copiar e colar a regulamentação europeia para a sua realidade. Então, acho que a gente vai ter mais esse desafio para quem atua com IA em relação ao que era produção de dados, porque produção de dados, as leis, hoje você consegue fazer um comparativo, aquelas tabelas, que até alguns escritórios fazem, né, de comparação entre as leis, etc., ela é até viável de ser feita. Talvez daqui 5 anos de IA a gente vai ter abordagens regulatórias tão diferentes entre si e legitimamente diferentes, porque acho que os países estão com estratégias diferentes para o tema, inclusive no que se refere à regulação, que vai ser difícil a gente estandarizar internacionalmente a regulamentação de IA. Talvez esse cenário a gente não consiga, de fato, alcançar e talvez a gente tenha que se desapegar dessa necessidade, desse nosso ímpeto de buscar a todo custo essa regulamentação, essa harmonização regulatória. Né? Tinha mais uma pergunta da colega aqui. Bom, o primeiro painel passou uma meia hora, então a gente pode passar talvez mais uns 5 minutinhos. Tô brincando, mas acho que tem mais uma pergunta aqui, mais uma última lá no fundo e a gente encerra o painel, pessoal. Primeiro, queria agradecer, foi extremamente interessante a fala de todos vocês, né? A minha pergunta ela se volta para todos, né? Mas sobre um tema que o Fábio tocou, que foi sobre o sandbox, um tema que para mim é muito caro. Eu acho que todas as discussões, né? Se a gente for tentar passar das conclusões de vocês para a próxima pergunta, da importância da gente ter regras que definam usos e não tente regular a própria tecnologia. A gente fala sobre a importância de ter uma autoridade ou uma instituição que vai estar fazendo a gestão desse risco de alguma forma. E, no final, o Fábio falou sobre a importância da gente associar a inovação, né, com regras que também protejam direitos. E uma das soluções foi o sandbox. Eu também sou muito fã do sandbox, acho que o sandbox pode servir para uma série de propósitos, só que acho que essa discussão, talvez, ela tenha sido colocada como uma regra mágica da caneta, né? A gente disse que vai ser sandbox, isso pode ser resolvido via sandbox, mas a pergunta que eu faço é, será que a gente está tendo uma estrutura normativa que permita o uso adequado do sandbox? A pergunta vai no seguinte sentido: as empresas, elas têm um custo para participar do sandbox. O sandbox, do jeito que está, qual vai ser o acesso das startups para sandbox? Elas não podem se financiar no processo. Vai estar mandando alguém para Brasília, vai estar destinando um funcionário que é o CTO e é tudo da empresa para poder estar prestando as informações do sandbox. Né? Existe uma estrutura de financiamento para
permitir que essas pequenas e médias empresas participem desse sistema de sandbox. A gente está falando do financiamento, porque custa caro fazer um sandbox para as autoridades. As autoridades estão preparadas financeiramente para poder estar abrindo sandbox, né? Qual a estrutura de cooperação entre autoridades, entre agências regulatórias para isso, né? Então, quando a palavra sandbox entra na legislação, em que medida vocês acham que o marco legal das startups já seria suficiente para estar determinando uma estrutura de fato eficaz? Pegar também, obrigado pela pergunta. Acho que a gente pode pegar a pergunta da colega ali em cima também, para já responder as duas numa tacada só e encerrar. Tem uma suspeita de quem vai responder a pergunta. Anabelle Macedo, doutoranda em saúde pública na UFRJ, e aluna aqui do professor Luca também, e foi premonitória aí a união das duas perguntas, porque eu também acrescentaria um aspecto sobre as startups em relação ao desafio de preservá-las na órbita do interesse público e na órbita pública, após o investimento em fomento e evitar, como evitar que elas sejam, então, depois simplesmente compradas pelas big techs, que é, por exemplo, no âmbito do sistema inglês, no NHS inglês, os desafios que eles estão tendo, porque eles estão procurando, na França também, experiências de fomento de startups no âmbito do uso de dados em saúde, por exemplo, que depois são simplesmente compradas pelas big techs, levando, inclusive, os anos de investimento público. Como lidar com essa situação? Muito obrigada. Parabéns pelo evento. Bom, tem uma coisa no PL que eu acho que tem que sair, que a gente criou o sandbox plebiscito. Na Constituição de 88, ninguém sabia qual que era o regime, falaram, daqui a 5 anos a gente faz um plebiscito e decide. A parte lá, direito autoral, não é regular, é definir regular para que regular. Essa é uma inovação que eu acho que é muito difícil. Explica lá para a startup que ela tem que documentar tudo que ela está usando, ela vai ter que pagar, mas ela não sabe nem para quem, nem quando, nem como. Explica para o investidor para o dinheiro chegar nela. Não vai chegar. Então, eu acho que, assim, se é uma discussão de direito autoral, precisamos ter uma discussão de direito autoral por certo. E aí, a parte de participação de pequenas empresas, startups, a gente brigou muito para que isso aumentasse. Já aumentou. Já aparece 4 vezes startups no PL. Antes não aparecia nenhuma. Então, eu acho que a gente está nesse caminho. Mas a União Europeia optou pelo seguinte, obrigar o Estado a financiar. O Estado tem que botar dinheiro para ter gente, para ter dado, para ter infraestrutura. É igual governo aberto. Não é barato, mas é muito importante. Sandbox é um remédio para a concentração de mercado. Sem isso, eu acho que a gente não vai conseguir. E sobre concentração, eu acho que é essa dosagem entre o pequeno e o gigante. É sobre aquele enquadramento. Então, se eu tenho uma boa ideia testada no sandbox, mas custa 300 mil para eu sequer colocar ela para fins comerciais, o Einstein e o Círio vão chegar para mim e falar, vamos fazer um acordo, você me dá metade e eu te pago os 300 mil porque eu tenho uma equipe aqui. Então, se a gente não colocar essa entrada no mercado, esse crescimento ali, com uma obrigação menor, a gente vai favorecer que os grandes comprem. As big techs compram, mas toda empresa grande compra menor, principalmente concorrência, de infraestrutura crítica ao agro. E aí é nisso. Há riscos, a gente tem que cuidar deles, mas eles têm que ser proporcionais a gente deixar a inovação surgir. Senão a gente só fica com a solução de ontem. Diante disso, queria agradecer demais a presença e participação de todas e todos aqui nesse painel, vocês por terem ficado até essas horas da madrugada aqui com a gente, a GV por protagonizar aqui e dar espaço para esses debates que tem que ser multissetoriais, que tem que, de fato, entrar a fundo em questões que são determinantes para o futuro da inovação, da tecnologia e da regulamentação no Brasil. Então, obrigado a todas e a todos e vamos sair aí com esperanças de que a gente tenha futuramente um campo regulatório de IA bonito aqui para o nosso país. Obrigado, pessoal. Valeu.